E aí, vamos voltar pra infância do Akira Toriyama. Quando ele era molequinho, ele gostava muito de desenhar veículos e animais. Ele sempre foi apaixonado por animais. Inclusive, ele criava muitos, né? Depois, nesses textos aqui de free talk do autor nos mangás, ele relata os bichos que ele tinha e tal. Ele continuou desenhando animal e carro pra sempre. Pra sempre. Você vê que é uma paixão constante na vida dele, né? Carros... Veículos em geral, né? Porque no Dragon Ball nem tem carro comum. Sim. É uns carrinhos diferentes, no Sandland tem os canhões e tal. Mas ele gostava tanto de animais que, pasmem, o que despertou a paixão nele em ser desenhista profissional foi o desenho 101 Dálmatas. Isso, da Disney. Da Disney. O desenho clássico da Disney do 101 Dálmatas, que é de 1961. E depois ele foi totalmente influenciado pelo Astro Boy, né? Do Tezuka. Do ele Tezuka. leu o Astro Boy, se encantou e falou, opa, eu quero fazer isso. Quero fazer quadrinho, quero me tornar um mangaka. Quero me tornar mangaka. Então, o primeiro contato dele com essa ideia de ser artista foi 101 Dálmatas. Aí, acho que por causa disso, ele foi ler mangá. Aí, ele conheceu o Astro Boy do Osamu Tezuka. Virou um ídolo pra ele. Aliás, é impressionante reparar o como Osamu Tezuka foi ídolo pra muitos, né, cara? Sim. Quando falam Deus do mangá, não é à toa isso não, velho. O Osamu Tezuka tá presente na biografia de quase todos os mangakas que a gente ama, né, velho? É impressionante. Muito louco. E o Toriyama, por sua vez, nos de hoje, né? Você vê que é realmente geracional a coisa, né? Os de hoje, todos mencionam o Toriyama também. Que legal, né? Influenciado por um mestre e acabou se tornando outro. Sim. Outro no futuro, mano. E aí, na adolescência, ele começou a expandir muito o leque de influências e tudo mais. Ele se apaixonou por filmes de Kung Fu e muito filme wuxia, né? Que é fantasia chinesa, basicamente, né? Artes marciais com fantasia. Isso. Que é quando realmente canaliza o ki, dispara. E muitas vezes ambientado em cenários imaginários também, né? De fantasia medieval. E é engraçado falar isso. É interessante pensar que o cara, assim, criança, adolescente, ele já tinha tudo que ele gostava pra fazer Dragon Ball, né? Os principais elementos começam aí na adolescência né? Gostava muito de mangá de Osamu Tezuka e gostava muito de filme de artes marciais. E desenhar veículo e animais. Olha aí. Impressionante. Tá tudo aqui, né, cara? Foram fases na vida dele, essas paixões, né? Ele fala que ele leu muito mangá no ensino básico. Isso. No ensino fundamental, ele passou mais pros filmes e pra televisão. E no ensino médio, por causa dessa paixão dele, ele se matriculou numa escola que era especializada em design e se formou em 1974. Quando ele se formou, ele não quis fazer faculdade. Isso. Ele falou, eu vou trabalhar de cara, porque eu não aguento mais estudar. Então ele foi direto para trabalhar. E ele conseguiu um emprego numa empresa de design gráfico. Então ele trabalhava lá fazendo arte mesmo, né? E ele disse que foi muito importante para ele trabalhar nesse lugar. Sim. Porque deu experiência de vida. Porque uma coisa é você sair da escola e logo fazer mangá. Mas você ter a experiência de lidar em sociedade... Ele diz que pra ele isso foi fundamental, mano. Pô, você ter rotina, você ter chefe, você ter colega, você ter aprende muita coisa, né? Apesar de ele não ter ficado muito tempo nessa empresa, não. Ele ficou 2 anos só e falou, não, também não quero trabalhar com design, não. Ele pediu demissão porque ele não... Apesar de ter sido válida a experiência pra ele não gostava de ter que acordar muito cedo pra ir, de ter que se vestir muito formalmente pra ir pra lá. E aí, com o tempo, ele começou a enjoar disso, velho. Todas essas coisas que nós estamos falando, ele relata nos 2 primeiros volumes de Manga Theater. Se não me engano, isso tudo ele fala mais no volume 2 aqui. Já vou falar dessa coletânea, mas aqui é legal que entre as histórias vem textos dele relatando isso, do como ele fala que os dias da infância do jovem Toriyama eram muito divertidos, desenhando, consumindo mangás, e depois essa experiência no emprego dele, que era muito começou interessante, mas depois foi ficando muito chato. E aí, quando ele pediu as contas, ele se tornou um cara sem rumo. Ficou meio sem era nem beira, né? Como não diz, tava estudando e também não tava trabalhando. Tem uma historinha aqui que ele desenha ele mesmo, criancinha, pedindo... Mãe, me dá um dinheiro pra comprar não sei o quê. Isso já não criança, já adulto já. E a mãe... Vai trabalhar. Fala pra ele assim, tá ligado? Vai trabalhar. E ele não tinha no que trabalhar, tá ligado? Até que um dia ele tava tomando café numa cafeteria e lá ele pegou uma revista de mangá, que era a Young Jump, a revista mensal Young Jump. E lá, mano, ele viu um anúncio para um concurso de mangakás amadores, que essa revista estava promovendo. E este concurso daria um prêmio em dinheiro para o vencedor. Opa! Aí, tá aí a chance de eu ganhar meu dinheiro. Quero ser mangaka, sei desenhar, vou concorrer. Aí ele fez um mangazinho, saiu de lá feliz da vida, meu Deus, é agora, Ué, eu gosto de desenhar,
eu trabalhei com design gráfico, eu tenho chance, pô. Eu quero seguir essa carreira, eu tenho chance e eu vou fazer. Aí ele fez um mangá, mano, olha só que legal. O nome do mangá era... A Wawa World. A Wawa World, mano. Um mangá super desconhecido do Toriyama até hoje. Ele nunca saiu em nenhuma coletânea. Ah, mas deve ser algo bem amador, né? Porque a gente sabe o rumo dessa história aí. Ele não conseguiu Não nada. ganhou nada. Total. Foi rejeitado. Foi rejeitado de cara, mano. Então você vê só, ele já teve... a carreira dele já começa... Com um não, já. Com um fracasso. É. Basicamente já começa com um fracasso. A história chegou a sair. Ela chegou a entrar na revista. Mas não ganhou o prêmio. Então não foi classificada. Não ganhou dinheirinho, que era o que ele queria. pensava ali na hora, né? Que era o que ele queria. Aí, mano, aos 23 anos, em 1978... ele tenta de novo. Fala, vou tentar de novo participar do concurso da mesma revista. Aí ele relata aqui no Manga Theater que foi, acho que aí já é no volume 1 que ele relata essas coisas. É legal, Danielzinho, você já viu essas coletâneas? Você chegou a comprar da Panini? Tenho elas. No volume 1 tem histórias em quadrinhos sobre o passado dele, e no volume 2 tem textos corridos mesmo, né? Aquele aqui, ó. Mãe, me dá 100 ienes, vai trabalhar. A mãe tá aqui falando pra ele, né? Aí ele fala aqui, ó, que foi a primeira vez que ele desenhou mangá de forma séria. Sem muitas opções, eu dei um jeito de desenhar um mangá de forma mais séria, algo que eu nunca tinha feito, e decidi enviá-lo pra Shonen Jump. Aí ele envia, mano, e o nome do mangá é Mysterious Rain Jack, que era uma paródia de Star Wars. Isso ele faz com 23 anos, tá? Então, 1978. Ele já tava bem adulto, já 23 anos. Sim. E sem carreira, sem saber o que fazer da vida, sem né? saber o que fazer, meio que desesperado, né? Pode reparar que já tem muito de Dr. Slump aí, né? O traço dele já se fazia sentir desde o começo. Mas, o que acontece? É uma paródia. Então, não pôde nem sequer participar do concurso. Foi rejeitada. Foi desclassificado, galera. Só que veja só como é o destino, como são as coisas. Quem foi o editor que recebeu essa inscrição do Toriyama lá em 1978? Foi o Kazuhiko Torishima. O Torishima estava na editora desde 1976, na Shueisha, que publica Shonen Jump e essa Young Jump que nós estamos falando aqui. Ou seja, ele ainda era um estreante também, não era um editor... 2 anos que ele estava trabalhando. Não era um editor importante lá. Ele recebeu o quadrinho e, apesar de não poder escrever, ele sentiu que tinha potencial. Ele falou, isso é bom, hein? Esse cara aqui é talentoso. Não pode concorrer, não vai ser publicado, mas ele é muito talentoso. Vou falar com ele, vou ligar pra ele. Vou ligar pra esse tal de Akira. Ele liga pra ele. Até o mais rápido, eu acho que no outro programa que eu fiz no Tudo sobre Dragon Ball, eu acho que eu li que foi fax. Mas depois, relendo aqui o Manga Theater, ele fala que telefona mesmo, cara. Ele telefona pro Toriyama e fala assim, ó, você tem potencial, cara. Segue desenhando, segue tentando que pode rolar alguma coisa. E aí isso, o Toriyama tava com 2 fracassos, um que não ganhou nada, outro que nem sequer pôde participar, mas o editor estava interessado no trabalho dele. Influenciado por isso, motivado por isso, ele falou, eu vou seguir desenhando. E aí ele meio que seguiu desenhando e foi tentando apresentar mesmo fora desses concursos. Isso. Aí já tava o contato do cara já também, né? Aí beleza, eu não vou mais participar desses concursos, mas eu vou tentar entrar pelo jeito certo, pelo caminho certo aqui, que é vou lá, vou apresentar e se alguém gostar do meu trabalho eu publico sem nem participar de um concurso, eu publico direto na revista, sai lá o meu one shot e tal. Ele passou um bocado desse ano tentando publicar sem conseguir nada, mas o esforço dele deu resultado. Uma hora o Torishima gostou de uma história dele e topou publicá-la. Wonder Island. Saiu em dezembro de 78 mesmo. Em dezembro de 78, mesmo ano que ele tentou pela segunda vez. Editada pelo Torishima, aí ele já seguindo ali as dicas de um bom editor. Foi publicado, e aí tem aquele esquema da Shonen Jump de ser classificado tudo mais, né? A votação. O que aconteceu com essa história? Ficou em último colocado na votação do público. Em último colocado. Aqui na historinha também ele fala assim, ó, fiquei muito feliz. Aí tem um balãozinho dele assim, vou ser pago. Aí ele liga, opa, os leitores gostaram da história? Aí o Torishima, foi um verdadeiro fracasso. Sendo bem sincero, ela ficou em último lugar. Caraca, cara. Mas enfim, é legal que o Toriyama, mano. O Toriyama, daí pra frente, ele sempre teve uma relação com o Torishima. E ele fala que o Torishima era difícil, velho. O Torishima era mal-humorado. Todos os outros mangakas falam, o Torishima é mal-humorado. O Toriyama não é o único, não, a dar relato sobre isso aí, do mau humor dele. E também era muito exigente. A ponto de ser tóxico, tá ligado? De tão exigente que era. Aqui tem historinhas do Toriyama quando era... Tem uma historinha aqui de uma história dele que foi rejeitada e o Toriyama, eu vou matar ele. Aí ele desenha um bonequinho de voodoo
do Torishima e ele cutucando assim, morra! Pro Torishima, tá ligado? E aí, beleza, ficou em último lugar, mano. O que você faz quando você tem 2 histórias rejeitadas e uma outra que depois fracasso. fica em último lugar, né? Muita gente pode pensar, eu vou desistir, eu não fui feito pra isso. Volta pro design, né? Mas o Toriyama não, ele falou assim, eu sempre fui muito teimoso e eu insisti, mano. E que bom, você vê até mesmo Akira Toriyama, Daniel. Mas você vê que ele começou fracassando, velho. Começou fracassando, é uma baita de uma lição. Mas...